Alô, amigo produtor, tudo bem? Você já ouviu falar em perfil do solo? A gente escuta hoje muitos produtores, engenheiros agrônomos, técnicos agrícolas, as pessoas de modo geral conversando sobre a importância de construir um perfil de solo. Mas afinal, o que é esse perfil de solo? Perfil de solo, num conceito técnico, nada mais é do que quando a gente faz uma trincheira no solo, a gente observa uma camada mais superficial orgânica, uma camada, um horizonte A, que geralmente tem uma certa cor, um horizonte B, um horizonte C, até chegar naquela rocha lá numa profundidade que é o que formou o solo. Alguns solos têm horizonte A direto para o C, outros têm todos os horizontes completos. Isso é perfil de solo. Agora, no novo conceito, aquilo que nós estamos conversando, ele envolve uma discussão mais ampla. Ele está envolvendo pelo menos o equilíbrio entre três pontos fundamentais: química, física e microbiologia do solo. Quimicamente, o que seria construir esse perfil? Você deve estar lembrado que a gente já conversou sobre fertilidade. Como é que a gente constrói o perfil de solo pela química? Eu diria para vocês que a gente tem que voltar a reforçar a importância de cálcio, magnésio e potássio. Em 1970, um professor chamado William Albrecht descobriu que se ele imitasse na argila a composição ou a combinação do cálcio, magnésio e potássio que existe na matéria orgânica, ele provavelmente conseguiria reproduzir o efeito benéfico da matéria orgânica para todo esse solo que tem argila. Ou seja, se eu colocar o cálcio, que é o que puxa todos esses vagões, principalmente junto com o nitrogênio, colocar o cálcio numa quantidade boa, o magnésio numa quantidade boa também um pouco menor, e o potássio na sua quantidade também boa, menor ainda, eu já começo a equilibrar esse sistema do solo. E como é que eu equilibro? Eu tenho que voltar para aquela análise de solo, que é importantíssimo. Eu tenho que saber o quanto que eu tenho que botar de fósforo, por exemplo, qual o fertilizante ou adubo que eu tenho que buscar, que tenha cálcio, que tenha enxofre. E tem uma coisa que é curiosa: o próprio calcário também já pode ser um fornecedor desse cálcio e magnésio. Aí nós começamos a equilibrar ou fazer o perfil do solo quimicamente. Porque nós estamos tirando o alumínio através de um corretivo de acidez, os famosos calcários, que podem ser calcítico ou dolomítico. Lembrando que a gente sempre tem que priorizar corretivos de acidez que tenham muito mais cálcio do que magnésio. Quando os dois estão próximos, geralmente são para casos onde o magnésio está muito baixo. Mas nós podemos observar que na maioria dos casos o magnésio está até numa quantidade satisfatória. Então nós zeramos aquele alumínio que faz a sua raiz desviar e não querer se aprofundar, e diminuímos um outro agente, um ator, uma espécie de vilãozinho, que é o hidrogênio. É ele que aquele calcário ataca primeiro. Depois que ele leva o nitrogênio para um nível bom até, ele começa a atacar o alumínio. Então nós já temos uma condição de perfil, de construção de perfil químico. Temos aquele famoso cálcio, magnésio e potássio equilibrados, o alumínio foi embora e o hidrogênio está calminho. E na parte física? Ora, o cálcio, depois do alumínio, ele é o ator que gosta de unir a argila. Ele flocula, ele faz com que o nosso produtor chama de solo fofo, solo solto. Se o solo está solto, ele está aerado, a gente tem um solo com bastante ar, a gente tem um solo com capacidade boa de retenção de água, a gente tem um solo que consegue segurar nutrientes e um solo que consegue conservar a sua matéria orgânica. Então vamos lá. Se eu tenho um equilíbrio do solo, 25% aerado, 25% com água, 45% com minerais e 5% matéria orgânica,
eu tenho a condição ideal para que os micro-organismos trabalhem nesse solo, para que a planta enraize, para que se flocule a argila e criem-se agregados. Pronto, nós temos um solo equilibrado ou um perfil equilibrado fisicamente. E quanto à microbiologia ou à biologia do solo, aquilo que dá vida, se eu já equilibrei quimicamente, se eu já equilibrei fisicamente, eu permito que a raiz ela continue penetrando. Então eu tenho uma abundância de vida. Eu tenho micro-organismo atacando resíduos orgânicos, a palhada. Eu tenho micro-organismo atacando aquela raiz que, quando você cortou ou fez a colheita, a raiz ficou embaixo. Esse resíduo vai virar matéria orgânica. Então eu começo a criar uma forte atividade de micro-organismos. Pronto. Agora a gente acabou de falar sobre os 3 patamares que fazem a verdadeira construção de perfil de solo. E não se esqueça, o solo é o nosso maior patrimônio.